Agora ficou muito mais fácil exportar os seus arquivos do Figma diretamente para o Wix Studio de forma fácil, simples e muito rápida. Geralmente, quando a gente vai exportar do Figma para a web, para o navegador, a gente vai ter que fazer um passo a passo manual de tudo. Então, a gente vai ter que levar imagens, vai ter que depois copiar os textos, copiar o código das fontes, e isso vai levar muito tempo no processo. A gente vai passar ali horas e horas fazendo isso. Então, esse plugin, que é o plugin exclusivo do Wix, ele vai facilitar a sua vida para levar todos os seus layouts para a web de forma fácil e com poucos cliques. Então é isso que eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador. Vamos lá? Eu estou aqui com o layout que eu fiz dentro do Figma, né, esse construtor de layouts, então ele já está pronto e eu preciso levar isso agora para o Wix Studio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar o plugin que vai fazer tudo isso possível. Então, o primeiro passo é eu vir aqui nessa aba aqui em cima, que vai se chamar Resource. Então, eu clico, ele vai vir aqui do lado onde tem plugins, e eu posso clicar, e aqui eu posso pesquisar por Figma to Wix Studio. Ele já vai aparecer aqui para mim. Eu posso encontrar também na comunidade do Figma. Então, você vai ver que é um plugin oficial do Wix Studio, né? Vai ter aqui alguns direcionamentos desse plugin. E se eu clicar aqui, ou se eu pesquisar aqui dentro do meu aplicativo do Figma, eu vou encontrar, tá? Então, clicando nele, ele vai abrir aqui para mim e a gente vai conseguir fazer alguns direcionamentos. Então, ele vai abrir essa tela aqui de boas-vindas. Já vai dizer aqui, Export your Figma Designs to Wix Studio, né? Exporte os seus projetos do Figma, os seus designs, seu layout para o Wix Studio. Então, a gente já conseguiu fazer aí o primeiro passo. O que é que a gente precisa fazer agora? Clicar aqui nesse Setup Export. Quando eu clicar aqui, ele vai dar alguns direcionamentos. Ele vai dizer, conecte o seu arquivo ao Wix Studio. E o primeiro passo é copiar a URL, o link desse arquivo e levar diretamente para o Wix Studio. Como eu faço isso? Tem duas formas. A primeira forma, eu vou clicar aqui no Share, e aqui em cima eu posso copiar o link do projeto, tá? Copiando. A segunda forma é copiando o projeto diretamente do navegador, se você estiver usando ele no navegador. No meu caso, eu estou usando o aplicativo instalado no desktop. Mas se você usa a versão do aplicativo no navegador, você só precisa copiar essa URL que também vai funcionar, certo? Copiei isso, então ele diz agora, vá lá no Wix Studio e cole esse link, e ele vai dar aqui o direcionamento onde a gente precisa fazer, e aqui também ele já mostra uma pré-visualização de como a gente pode fazer isso. Então eu estou aqui na minha tela do Wix Studio, eu vou clicar aqui em criar novo site, eu vim aqui nessa opção tela em branco do Wix Studio. Aguardar aqui abrir a interface. Interface aberta, eu vou vir aqui como ele me direciona lá no Figma. Eu clico aqui no lado esquerdo, ele vai abrir esse menuzinho, venho aqui em ferramentas e aqui eu vou achar a opção importar do Figma. Pode perceber que ele já abriu aqui uma nova aba e aqui ele está pedindo para eu colar o link que eu copiei lá do meu Figma. Então eu vou colar e vou clicar aqui em conectar. E ele vai começar a fazer essa importação aqui. Ó. Já achou aqui o nome do arquivo que eu estou usando lá e vai terminar de fazer a importação aqui. Terminou aqui de fazer a importação, então ele já identificou aqui o que eu precisava e também já mostrou um pouco do layout que eu precisava usar. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu vou voltar lá no meu Figma, vou marcar essa opção aqui, que eu estou dizendo I'm done connecting my file, ou seja, já conectei o meu arquivo e vou clicar em Next. E aí, esse passo agora é muito importante. Ele vai dizer para mim que eu preciso ajustar o tamanho do arquivo para fazer igual ao tamanho que está no Figma. Por quê? Porque se eu fazer a importação com o arquivo do Wix Studio um pouco menor, pode ser que algumas informações fiquem quebradas, talvez uma imagem saia mais para cima, um texto saia em um lugar desalinhado, e eu preciso ajustar esse tamanho. Então ele vai dizer, ó, ajuste o tamanho do seu Wix Studio para o tamanho que está exatamente no Figma. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui dentro da plataforma do Wix Studio, e aí eu vou clicar aqui em cima, ele vai dizer o tamanho que está esse documento. Eu clico,
e aqui ele vai dizer, ó, você pode colocar o tamanho que você quiser aqui. Para identificar o tamanho desse arquivo aqui no Figma, eu preciso clicar aqui nessa parte onde tem as camadas, né, as layers. Então clico e aqui nesse widget, que esse W aqui, ele vai dizer a largura desse projeto, que aqui no meu caso está 1440. Então eu venho aqui e coloco 1440, aplico e ele já vai dizer, vai ajustar o tamanho exato que está esse arquivo ao arquivo aqui do Figma. Feito isso, já fiz o ajuste de tamanho, vou clicar aqui no Start Export. E aqui ele vai me dar 3 opções muito legais. A primeira, exportar os seus estilos. A segunda, exportar os frames. E aqui usar o wireframes, né? Então são 3 opções que ele me dá a partir desse ponto. O que é que eu preciso fazer? Primeira opção, exportar os estilos. É até a que ele recomenda aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, tá? Quando eu clicar nesse exportar estilos, ele vai dizer, ó, selecione os estilos que você quer exportar. Suas tipografias, suas cores, para que isso seja levado lá para o Wix. E aí, como é que eu faço isso? Selecionando a minha página completa. Então, selecionei aqui a minha página, ela está toda selecionada. Então, aqui, o Figma ele já vai identificar essas funções que eu olhei. Ele já vai identificar e eu vou clicar aqui em Export Styles, exportar os estilos. E agora ele vai dizer, vai lá no Wix Studio e importa esses estilos. Então, estou voltando aqui. Vou clicar aqui em atualizar importação. Então pode ver aqui todas as informações de cores que eu tinha visto aqui no Figma, ele também está aqui dentro do Wix Studio, né? De forma muito rápida e prática e muito simples. Todos os textos, os tamanhos, as fontes. Aqui ele não identificou 2 fontes, que no caso foram essas, mas eu posso importar isso também de forma manual. Quando eu clicar aqui em aplicar estilos ao site, ele vai dizer, ó, algumas fontes não foram identificadas e acontece nessa migração de um lugar para outro, é normal. E aí eu posso fazer o upload dessas fontes se eu quiser, ou se eu quiser também eu posso continuar sem fontes. Então se eu fizer o upload, ele já vai pegar essas fontes que estavam faltando, já vai incluir no arquivo. E se eu não quiser subir essas fontes, ele vai usar ali fontes parecidas para complementar o lugar onde essas fontes estavam sendo usadas. No meu caso, vou continuar aqui com continuar sem fontes mesmo. E aí, ele já vai mostrar aqui toda a paleta de cores que eu usei no meu arquivo. Isso é muito legal, porque se eu quiser fazer algum tipo de alteração, eu posso fazer já diretamente aqui, sem precisar voltar lá no meu Figma. Então eu clico aqui, por exemplo, nessa cor. Eu quero mexer nessa cor, quero deixar aqui com menos saturação, quero mexer no brilho, e eu posso fazer isso. E essa cor já vai ser substituída na migração do meu site, tá? Nesse caso aqui, eu não vou mexer, mas eu posso fazer se eu quiser também. Voltando aqui para a minha opção de importar do Figma dentro do Wix Studio, né? Eu vou ter aqui de novo aquele campo que a gente já conhece. E aí eu volto ao Figma, venho aqui e volto mais uma opção. Como a gente já fez esse primeiro passo, a gente vai fazer agora o segundo passo, que é exportar o frame. Isso é muito legal, porque eu posso exportar dentro do meu Figma seções isoladas. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias seções, a Hero Section, sobre nós, enfim, vários tipos de seções. Então, eu posso selecionar uma seção específica, se eu quiser, ou eu posso selecionar todo o site. Isso é legal por quê? Porque se eu quiser, por exemplo, usar essa seção desse site em outro site, eu só exporto isso em outro projeto. Se eu quiser, por exemplo, levar todo o site, aí eu seleciono ele todo aqui. Então, o que é que acontece? Eu venho aqui, clico em Export Frame, ele vai dizer, seleciona os frames que você quer levar para o Wix Studio. Então eu seleciono tudo aqui e ele vai começar a reconhecer todos esses frames. Processo feito, então aqui, ele vai dar uma pré-visualização, ele identificou tudo aquilo que eu tinha no meu projeto. Eu vou clicar agora em Export Frame. Voltando aqui no meu Wix Studio, eu só preciso clicar aqui em atualizar a importação, que ele já vai começar a trazer todos esses dados, essas informações do Figma para o Wix Studio. Vocês vão ver como esse processo é muito fácil, já vem tudo bem completo. Então aqui, ele já identificou todo o site. Viu como com poucos cliques a gente já conseguiu fazer esse ajuste de importação de um local para outro
E agora o processo é muito simples, é só clicar aqui no adicionar ao site e ele vai começar a fazer essa importação aqui. A gente só precisa aguardar. Acabou aqui de terminar o processo, né? Pode ver que todo o site ele foi copiado exatamente como a gente estava lá no Figma. Ó, então, para vocês observarem aqui, todo o site aqui no Figma, inclusive as camadas também, e agora a importação no Wix Studio. Então, se eu vim aqui também nas camadas, ele vai mostrar aqui as seções, exatamente como eu tenho lá no meu Figma. Com um clique só eu consegui fazer isso de forma muito rápida. Claro, tem alguns ajustes que a gente pode fazer aqui manualmente. Por exemplo, aqui as imagens não vieram exatamente como estava aqui no Figma. Aqui está com essa bolinha redonda, aqui já viu quadrado. Essas marcas aqui acabaram não ficando tão legais, mas a gente pode fazer esses pequenos ajustes, porque também nenhum plugin vai passar tudo 100%, mas ele passou com uma fidelidade aqui impressionante, de fato. A gente só precisa fazer alguns ajustes, eu vou fazer aqui para deixar tudo certinho, e aí já volto já para a gente continuar o processo. Terminando aqui de fazer os ajustes na página, né, ela já ficou aqui 100% fiel ao que a gente tinha ali no Figma. Né, e o importante é você saber que quando um layout ele é construído com o auto layout do Figma, ele vai ser melhor exportado para a web. Né? Então, se você faz um layout também de forma desorganizada, por assim dizer, você vai ter um projeto no Wix Studio que talvez venha muito desajustado. No meu caso aqui, eu fiz esse projeto já com o auto layout, né? Se eu só fechar aqui, eu fiz o projeto já com auto layout aqui, ó. Então ele já vai mais personalizado, né? Já vai mais construído de forma correta, para que quando a importação for feita, eu tenha mais fidelidade, tá? Então se você faz o seu projeto de forma desorganizada, essa importação pode ser que venha talvez um pouco ruim, as coisas venham mais desordenadas. Então você precisa fazer o seu projeto de forma realmente funcional dentro do Figma, tá? Então uma coisa legal que a gente tem aqui é que a gente pode agora também transformar isso em uma versão mobile, né? A versão que está aqui no computador, ela é uma versão de desktop, então a tela é maior, a gente tem mais espaço, mas quando eu venho aqui, por exemplo, emular uma versão de tablet e uma versão de mobile, ele basicamente vai só redimensionar e não está ali totalmente ajustado para o meu projeto. Né? Ele só redimensionou para o tamanho. Então eu preciso aqui fazer um ajuste para que todas essas informações apareçam de forma correta na versão de celular, na versão mobile. E como é que eu faço isso? Bom, é muito simples o processo com os recursos que o Wix Studio tem. Então, clicando aqui na seção que eu quero, por exemplo, essa primeira seção, eu posso clicar aqui nessa opção de IA responsiva. E aí, clicando aqui, o próprio Wix Studio tem esse elemento que ele já vai, através de inteligência artificial, gerar para mim a versão mobile dessa seção. Então, só preciso clicar aqui e ele vai começar a fazer ali uma versão mobile desse projeto. Finalizado aqui o processo, é óbvio que a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Os botões, alguns ficaram muito grandes, o menu aqui não ficou de forma responsiva, né? A marca aqui já se perdeu um pouco na questão da imagem, então tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, como também se a gente fosse fazer um site na versão desktop, se fosse ajustar para o mobile, a gente precisaria também fazer esses ajustes, mas isso é coisa rápida de ser resolvido. Eu gostei muito desse plugin, porque agora eu consigo importar os designs, os layouts que eu faço de forma mais rápida aqui diretamente para o Wix Studio, sem precisar estar copiando elemento por elemento. Né? Então eu volto aqui na versão web, ele vai me mostrar essa pré-visualização aqui, ficou um pouco grande. Então eu vou ter uma fidelidade enorme de recursos, né? E que eu ainda posso agregar mais com os recursos próprios que o Wix aqui pode me oferecer. Então, se eu clico aqui, eu posso estar editando os estilos do meu site, como a gente já tinha mostrado antes. Aqui, o Wix Studio vai me dar diversas ferramentas para aprimorar ainda mais o meu site, como ferramentas para blog, ferramentas de vídeo, fóruns, se você quer trazer um fórum dentro do seu site, e tantas outras ferramentas que são
muito essenciais para um site profissional. Aqui eu posso também adicionar um CMS para configurar melhor o conteúdo e a forma de gerenciar o meu site, né, com formulários e outras coisas. Se eu quiser algo ainda mais personalizado, eu posso adicionar aqui um código diretamente com JavaScript ou com outras opções de códigos que a gente tem hoje no mercado para deixar o meu site ainda mais completo, robusto e personalizável. E aqui também o padrão do Figma, que a gente também pode fazer algumas alterações e ajustes aqui no que for preciso, né? Lembrando que se eu fizer alguma alteração dentro do Figma, eu só preciso vir aqui e atualizar a importação novamente dentro do Wix Studio, que essas alterações já vão acontecer naturalmente, tá? Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido todo o processo, né? Agora está muito mais simples de a gente levar um layout que está lá no Figma diretamente para o Wix Studio, né? Com poucos cliques a gente consegue fazer isso e agora não vai precisar perder tanto tempo copiando elemento por elemento, né? A gente vai ganhar muito mais tempo agora de produtividade com esse plugin do Figma to Wix Studio. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.